Saudações ortopédicas! Vamos para mais um bate-papo científico. Ouça quantas vezes quiser este áudio, no trânsito, na academia, no repouso de um plantão, e depois, quando estiver mais familiarizado, vá mergulhar de cabeça no livro-texto. Você fará um aprendizado mais rápido e eficaz. No de hoje, vamos fazer um passeio pelo tema Atualização em 2026, lesões claviculares. É bom. Imagina aquele cenário clássico que a gente está cansado de ver num plantão agitado de pronto-socorro. Aquele da madrugada, né? Pois é, chega aquele ciclista jovem, uns 22 anos, segurando o braço junto ao corpo, o ombro já visivelmente hipótico, aí a equipe pede uma radiografia rápida na própria maca mesmo. Com o paciente em decúbito dorsal. Exato, deitado lá. E a imagem mostra uma solução de continuidade no terço médio da clavícula, só que com um desvio que parece mínimo. A conduta instintiva da maioria, baseada naquela velha negligência benigna que a gente escuta desde Hipócrates, seria botar uma tipóia, dar um analgésico e mandar o paciente para casa. Nossa, sim. É a conduta histórica. Mas olha só, e se a gente pensar que essa radiografia inicial, na verdade, está mascarando um desvio que pode ser até 89% maior? E pior, né, mandar esse paciente de alta com tratamento conservador inadequado pode catapultar a chance de ele desenvolver uma pseudartrose para assustadores 15%. Essa é uma armadilha, sabe? Uma armadilha na qual a ortopedia caiu durante muitas décadas. Porque os estudos clássicos do Nier e do Rowe, lá na década de 60, eles meio que cementaram a ideia de que a clavícula consolidava de qualquer jeito. Independentemente da deformidade, né? Exatamente. A ideia era que a natureza dava um jeito. Mas a nossa missão nessa dissecção técnica de hoje é justamente implodir esse mito. A gente vai se basear nas fontes mais atuais e especificamente os trabalhos do Woltz e do McKee para reestruturar totalmente esse raciocínio clínico. É fundamental. Porque decidir entre o manejo conservador e a osteossíntese exige, hoje, uma compreensão muito profunda da biomecânica do trauma. A gente tem que dominar as zonas de perigo anatômico e fazer uma leitura crítica da literatura. Não é mais receita de bolo, sabe? Com certeza não. E acho que o erro já começa quando a gente subestima a função mecânica da clavícula em si. Eu gosto de visualizar a clavícula não só como um osso qualquer, mas como um estrute mecânico, o único pilar de sustentação verdadeiro que a gente tem. O elo entre o esqueleto axial e o apendicular superior. Perfeito. Ela mantém o esqueleto apendicular afastado e suspenso. Quando esse pilar falha, a ponte pêncil inteira entra em colapso. Mas o que mais me intriga é o padrão de falha. A gente sabe que são cerca de 2,6 a 4% de todas as fraturas do corpo humano. É um número bem expressivo no trauma. Muito. E a epidemiologia mostra uma distribuição bimodal muito clara. A gente tem aquele pico brutal em homens jovens, abaixo dos 25 anos, por traumas de alta energia cinética. E depois tem um platô secundário em homens de meia idade. E nas mulheres o padrão já muda um pouco, né? Muda. Nas mulheres tem picos na adolescência e na terceira idade, geralmente por quedas da própria altura. E é aí que está o ponto. De todas essas soluções de continuidade, esmagadores 80 a 85% acontecem exatamente no terço médio. Por que esse estrute falha quase sempre no meio e não nas pontas, onde as articulações sofrem tanto estresse? É uma ótima pergunta. E a resposta está na transição geométrica e na falta de um escudo biológico, digamos assim. Nas extremidades, tanto na medial quanto a distal, a clavícula tem uma morfologia achatada. Bem diferente do meio. Exato. E mais importante, essas pontas estão ancoradas por um envelope robusto de complexos ligamentares e músculos muito espessos. Essa blindagem de partes moles atua como um amortecedor que dissipa a energia do impacto. Entendi. Já o terço médio é o de deserto biomecânico. O osso transiciona de achatado para uma morfologia tubular, que é mais fina e carece completamente dessa proteção miolagmentar. Fica vulnerável, né? Totalmente. Então, quando o paciente cai sobre o ombro no asfalto, que é o mecanismo clássico de compressão lateral, a energia viaja pelo osso e encontra o limite de tolerância plástica bem ali, nessa zona curva e desprotegida. E uma vez que esse pilar se rompe no terço médio, a anatomia vira uma máquina de criar deformidade.
É um cabo de guerra muscular onde o osso sempre vai perder. Sempre. A dinâmica dos fragmentos é muito previsível. Sim, o fragmento medial é puxado imediatamente para cima pelo esternocleidomastoide. Enquanto isso, o fragmento distal perde a âncora e sofre uma translação inferior maciça. A gravidade e o peso do membro superior puxam tudo para baixo. E não é só isso. O peitoral maior e o deltoide também entram na jogada, tracionando esse fragmento distal para anterior e para medial. Gera um encurtamento absurdo. O resultado tridimensional é um ombro protraído, rodado para frente e ptótico. E essa tração dita não só a deformidade clínica que a gente vê na inspeção, mas a urgência tática da cirurgia. Porque quando a gente planeja a redução, a gente tem que tracionar esses fragmentos contra vetores de força que são muito potentes. E pior, trabalhando num território anatômico extremamente hostil. Verdade. A proximidade das estruturas neurovasculares subclávias é o que separa um cirurgião confiante daquele R3 suando frio sob avental de chumbo. Ah, suando frio mesmo. É assustador. Vamos dimensionar isso. Se a gente olhar para a metade medial da clavícula, a veia subclávia está a menos de 1 centímetro da cortical posterior do osso. 1 centímetro é nada. 1 centímetro? Pensa na espessura de uma broca cirúrgica padrão e na força que você faz para perfurar uma cortical espessa de um paciente jovem. Um escorregão milimétrico na angulação, e você não está mais fazendo ortopedia. Você está lidando com uma emergência vascular catastrófica. É o pesadelo de qualquer um. No terço médio, a artéria e a veia subclávia até ficam a uns 2 centímetros numa posição mais posterior-inferior. E só quando a gente vai bem para a lateral que elas dão aquele alívio e se afastam por uns 45 milímetros. Então, pensando nesse desfiladeiro estreito do terço médio, isso não encerraria aquele debate clássico sobre a posição da placa? Colocar uma placa anterior não seria obrigatoriamente mais seguro que uma superior, já que os parafusos na anterior vão fugir do feixe que está póstero-inferior? É um raciocínio lógico que seduz muito a gente, sabe? Mas a prática e a literatura mostram uma realidade um pouco mais sutil. Como assim? A placa anterior realmente direciona as brocas para longe do espaço subclávio primário, te dando uma margem de segurança teórica. Mas, quando a gente olha grandes séries de casos, não existe diferença estatística significativa nas taxas de lesão vascular iatrogênica entre a osteossíntese superior e a anterior. Sério? Achava que a anterior ganhava disparado na segurança. Pois é, não ganha. O segredo não está na posição da placa, está na disciplina técnica e negociável. O espaço subclávio não é violado por causa de onde a placa está, mas pela perda de controle da profundidade da broca. Ah, o cirurgião pesando a mão na furadeira. Exato. O uso rigoroso de protetores, tipo aqueles afastadores de Roman, colocados com muita cautela sobre a face inferior, e a perfuração oscilatória, isso sim divide águas. O perigo é colossal, mas a lesão vascular é rara na mão de quem respeita a milimetragem. A parte vascular é terrorizante. Mas a gente também tem que lembrar da inervação superficial que sofre muito na via de acesso. Ah, os nervos supraclaviculares. Isso. Eles brotam das raízes de C3 e C4 e descem cruzando a clavícula de medial para lateral, quase aderidos ali na fáscia. O sacrifício inadvertido desses ramos sensitivos durante a dissecção é muito comum. É o que causa aquela parestesia na região anterior do tórax que os pacientes sempre reclamam. A dormência o pessoal até tolera e regride com o tempo. Mas o pesadelo mesmo é o neuroma, né? Nossa, o neuroma na incisão é terrível. Quando o nervo não é cortado de vez, mas fica machucado ou aprisionado na cicatriz. É uma dor neuropática em choque. O paciente não consegue usar cinto de segurança, não consegue botar uma mochila. Acaba com a qualidade de vida. É por isso que técnicas de dissecção cuidadosa, ou até aquelas incisões tipo sabre, mais verticais, por uma síntese pontual, são tão defendidas para preservar esses ramos. Exatamente. Agora, vamos voltar para o nosso cenário do pronto-socorro. Você comentou do desvio mascarado. Ah, sim, o paciente na maca. Isso. A gravidade é a força que puxa o ombro para baixo, certo? Então, fazer um raio-x em decúbito dorsal é basicamente usar a mesa para reduzir a fratura temporariamente. Você está mentindo para si mesmo sobre a gravidade da lesão. Foi o que o estudo do Bacchus e colegas provou em números. Perfeito.
Quando você coloca esse paciente de pé em ortostatismo, o desvio documentado aumenta em até 89%. É quase o dobro do desvio. Uma diferença gritante entre passar uma tipóia ou mandar para o centro cirúrgico. Técnica. Um AP simples sofre muita sobreposição das costelas. A gente precisa da inclinação cefálica de 15 a 40 graus para projetar a clavícula livre no chassi. E se for no terço distal, a sobreposição do acrômio bagunça tudo. Aí a incidência de zanca não é luxo, é obrigatória para limpar a acrômio clavicular da imagem. Exatamente. Com as imagens certas, o ortopedista mede o encurtamento. E aí a gente entra naquele dogma, né? A distância da fúrcula external até a acrômio clavicular. Um encurtamento maior que 2 centímetros é indicação relativa para a osteossíntese. Mas eu te pergunto, essa régua de 2 centímetros é tão rígida assim? Olha, é polêmico. Porque estudos populacionais mostram que quase 1/3 das pessoas normais já tem uma simetria fisiológica de uns 5 milímetros. É verdade. Então, se o paciente já é assimétrico e o raio-x naturalmente amplia as fraturas oblíquas longas, a gente corre o risco de operar o paciente pela matemática e não pela clínica. E essa é a essência do nosso raciocínio clínico. A indicação nunca pode sair só do paquímetro na tela do computador. Tem que somar o encurtamento, a tensão da pele na inspeção, ao nível de demanda do paciente e a deformidade visível. Faz sentido. E fratura medial? Nas do terço medial ou nas luxações externoclaviculares, o raio-x falha miseravelmente em mostrar deslocamento posterior. E aí a traqueia corre risco. Nesses casos, a tomografia é vital, né? Vital. E no ombro flutuante também, quando você tem a fratura do colo da glenoide ipsilateral. A tomografia com reconstrução 3D assume o protagonismo absoluto para você conseguir planejar a cirurgia. Bom, fechamos o diagnóstico. Agora a gente precisa catalogar a lesão. E pensando nos residentes focados no TOT, dominar a nomenclatura é questão de sobrevivência, na prova e no centro cirúrgico. Com certeza. A banca não perdoa. A divisão clássica é aquele embate anatômico, Allman versus Robinson. Allman divide geograficamente, de forma simples. Tipo 1 é o terço médio, o 2 é o distal e o 3 a proximal. Super lógico. Lógico. Mas a literatura e as provas amam o Robinson. E o Robinson faz aquela inversão maliciosa dos números, não faz? Maliciosa para quem está decorando na véspera da prova. Mas para quem opera, é muito funcional. Robinson inverte a ordem anatômica para focar na prevalência e gravidade, da linha média para fora. Ou seja, o tipo 1 passa a ser o terço medial. Isso. O tipo 2 é o terço médio e o tipo 3 é o distal. Mas o pulo do gato do Robinson é que ele embutiu os fatores prognósticos na sigla. Como assim? Se eu falo para você que chegou um Robinson 2B1, você já sabe que terço médio está desviada, mas é um traço simples. Se for 2B2, é desviada e comonutiva. Ele padroniza o desvio e a energia do trauma, que são os verdadeiros preditores de pseudoartrose. Genial. E no terço distal, a complexidade aumenta com Neary e Rockwood. Aqui a gente não olha só o osso, a gente olha a fundação ligamentar, o complexo coraco-clavicular. Os famosos ligamentos conoide e trapezoide. Exato. O tipo 1 do Near é aquela fratura simples distal, com os ligamentos intactos, segurando a onda ali. O tipo 2 é o divisor de águas, quando os ligamentos desinserem do fragmento medial. É o ponto de não retorno para a instabilidade. Para a prova, a pegadinha está na subclasse de Rockwood. Como o residente bate o olho no raio-x e diferencia mentalmente um tipo 2A de um tipo 2B de Rockwood. Visualizar a biomecânica salva a vida na prova. No tipo 2A de Rockwood, a fratura acontece medial aos ligamentos. O conoide e o trapezoide continuam lá, bem ancorados, no fragmento distal que fica no lugar. Enquanto o fragmento medial voa para cima por causa da tração do esternocleidomastoide. Perfeito. Já no tipo 2B de Rockwood, a linha de fratura passa exatamente entre o conoide e o trapezoide. O conoide, que é mais medial, é arrancado. Isso gera uma instabilidade bizarra, né? Brutal. O fragmento medial perdeu a principal contenção vertical dele. E o distal, que ainda está preso no trapezoide, fica à mercê da rotação da escápula. Isso muda completamente a técnica de redução, frequentemente pedindo reforço ligamentar além da placa.
E para fechar o pacote das classificações, teve aquela atualização de 2018 da OTO, que trouxe um rigor matemático segmentando a clavícula com o código 15. Finalmente pararam de achar onde acaba a diáfise e aplicaram a regra dos quadrados. Sim, isso define os limites de forma reproduzível. Dentro da diáfise, o segmento 15.2 foca na estabilidade. Se é 15.2b1, é traço simples, B2 é fratura em cunha, a asa de borboleta, e o B3 é o caos multifragmentário. A ponte pêncil que virou cascalho. Exato. E toda essa precisão nos joga no maior debate de todos. Afinal, operar ou tratar de forma conservadora o terço médio? Nossa, esse debate foi dominado por anos pelo estudo randomizado de 2007 da COTS, a Canadian Orthopedic Trauma Society. Foi um divisor de águas. Um tremor de terra na ortopedia. Eles pegaram pacientes com fraturas do terço médio desviadas e mostraram que operar com placa zerava quase a pseudartrose, consolidava mais rápido e dava uma função superior nos primeiros meses em comparação com a tipóia. A consequência disso na prática empírica foi imediata, né? O Registro Nacional da Suécia mostrou que entre 2001 e 2012, as fixações cirúrgicas da clavícula aumentaram em absurdos 705%. Foi uma febre. Todo cirurgião achava que não operar um terço médio desviado era negligência médica. É a definição do pêndulo oscilando agressivamente para o extremo. Mas a medicina baseada em evidências é um bicho vivo. Hoje a gente vive a ressaca desse boom cirúrgico. Com certeza. A gente viu que a cirurgia tem uma relação risco-benefício bem mais estreita. Começaram a pipocar as complicações, né? Infecções, falha de implante porque a placa não aguentava a carga cíclica, deiscências. E de forma esmagadora, a dor e a irritação do material sob a pele fina da clavícula. Uma porcentagem gigantesca começou a precisar de uma segunda cirurgia com anestesia geral só para tirar a placa. O pêndulo voltou para o centro. Hoje as indicações cirúrgicas precisam ser muito bem blindadas. Encurtamentos severos e irredutíveis continuam sendo indicação primária. Mas preste atenção no paciente politraumatizado. Nele, a regra do jogo muda. Fraturas do terço médio caem daquela média de 80% para cerca de 55% a 65%. Por causa da dinâmica do trauma, espalhando energia para as extremidades da clavícula? Exato. Um esmagamento de tórax transfere a energia de um jeito imprevisível. Nesses pacientes acamados, cheios de fraturas, fixar a clavícula é vital para que eles consigam usar os braços para se transferir para a cadeira de rodas na reabilitação. É uma visão funcional ampla, não só do osso. Outro cenário incontestável é o ombro flutuante, quando quebra a clavícula e o colo da glenoide. O membro perde a conexão com o tronco e exige estabilização imediata. E as fraturas expostas? Série do Gottschalk traz dados de arrepiar. São raras, mas a cinemática diz tudo. No trauma contuso que rasga a pele, a energia é tão absurda que 52% dão entrada com TCE grave associado. Metade dos casos tem trauma craniano grave. É um red flag gigante. E no trauma penetrante, tipo arma de fogo, a taxa de lesão catastrófica de grandes vasos é altíssima. A clavícula exposta grita para uma equipe de trauma avançado. Mas tirando essas catástrofes, como você maneja o paciente isolado de alta demanda? Um atleta com uma fratura 15.2b3. É aí que a ciência termina e a arte da medicina entra. Decisão compartilhada. A cirurgia oferece recuperação rápida, mas os fatores biopsicossociais pesam muito. Paciente com distúrbio psiquiátrico, histórico de abuso de substância ou que não adere a protocolo, não é candidato para a placa. O risco dele tracionar o braço antes da hora e arrancar a placa ou causar uma osteomielite anula qualquer benefício anatômico. Imobilização, mesmo com risco de consolidação viciosa, é o menor dano. Exatamente. O contexto dita a regra. Bom, a nossa dissecção dos textos de Voltz e Maki está chegando ao fim. Em vez de ler uma lista robótica, vamos empacotar isso em 3 pilares práticos para o cirurgião e para o residente do TEOT. Vamos lá. Primeiro, a armadilha biomecânica de imagem. A clavícula quebra no meio porque é desprotegida. O esternocleidomastoide puxa para cima, o peitoral para baixo. Mas nunca avalie o desvio em decúbito dorsal.
é um erro técnico grave. Paciente em pé, inclinação cefálica, senão você pede um desvio quase 90% maior. E no terço distal, incidência de zanca é regra. O segundo pilar é a realidade anatômica. A veia subclávia está a menos de 1 centímetro da face posterior medial. Domine a profundidade da broca, use protetores. E cuidado com o nervo supraclavicular na incisão. E nas indicações, não opere o raio-x isolado. Os 15% de pseudoartrose no conservador são reais, mas a necessidade de tirar a placa depois também é. Pese tudo com o paciente. Perfeito. O terceiro pilar é a precisão taxonômica. A banca do TEOT vai testar se você sabe que Allman e Robinson são opostos numéricos. E no terço distal, a linha divisória do NIR dito desvio, mas é a separação entre conoide e trapezoide que define subtipos A e B de Rockwood. E fratura exposta é sinônimo de alerta máximo para TCE ou lesão vascular. Ótimo resumo. E para encerrar, quero puxar uma reflexão sutil dos textos que a gente muitas vezes ignora, sobre o efeito teto, o famoso ceiling effect dos nossos testes funcionais. Quando a gente avalia a recuperação, a gente usa scores como DASH ou constante. Sim, é o padrão na literatura. Só que nossa população-alvo é jovem e atlética. Eles compensam com outros músculos e simplesmente gabaritam essas escalas rapidinho. A gente dá alta e publica o sucesso. Mas tem um porém aí, né? Exato. Quando pesquisadores colocam esses pacientes com pontuação perfeita em máquinas isocinéticas rigorosas de laboratório, eles acham déficits residuais sutis de resistência muscular de até 30%. 30% é muita coisa que a resistência manual no consultório não pega. Não pega? E se a clavícula é esse grande pilar de sustentação, será que a ortopedia não está medindo o sucesso com as réguas erradas? Será que não estamos declarando vitória cedo demais só porque o cara de 25 anos consegue levantar uma caixa sem dor no dia a dia? Fica aí a reflexão para os especialistas. Fim da sessão.